Yeah, and I think I got one. A gente sentou assim na cama para conversar e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, sabe? Sem dúvida. Porque eu achei que era para sempre. Ela também achou que era para sempre. Então foi muito difícil para mim, foi muito difícil para ela. E ali a gente conversou, a gente decidiu que era o fim, que não tinha mais jeito, que a gente precisava manter o respeito e a admiração, porque estava faltando isso para terminar. E aí a gente conseguiu, em meio a esse contexto, terminar o nosso casamento. E aí veio a pergunta, né? E a Isa? Como é que E é faz? isso. Aí que a gente teve que mostrar ó, toda a maturidade que a gente adquiriu até aquele momento e que a gente vem adquirindo até hoje, depois de quase 6 anos separados. Porque não é fácil, viu, Carol? Não é fácil, sabe? Não é fácil. Mas eu acredito que quando você é uma pessoa madura e você posiciona o seu foco no que é mais importante, as coisas começam a acontecer. E foi o que aconteceu. A gente conversou sobre a Isa, falei pra ela, olha, eu não quero me afastar dela, porque, meu, essa menina é minha vida, né? Não tem como me afastar. Falou, não, e nem eu quero que você se afaste dela. Então, a gente conseguiu terminar. Eu lembro até hoje, ela falou essa frase, e foi uma frase que me marcou, sabe? Ali eu falei assim, meu, ela é uma pessoa muito madura. Graças a Deus, ela é a mãe da Isa. Graças a Deus. Porque ela falou assim pra mim. Ela falou assim, nem eu quero que você se afaste dela. A gente conseguiu resolver numa boa o mais difícil, que foi o nosso casamento. Então, em relação à nossa Isa, a gente vai fazer da mesma forma. Ali eu já me senti tranquilo, eu me senti seguro, eu me senti confiante. Ela passou isso pra mim com essa frase. Então eu falei, show, vamos fazer isso. E assim, a Isa vai sofrer, claro, porque não tem como, mas ela vai sofrer o menos possível. O menos possível. E de lá pra cá, graças a Deus, é só bênção. Claro que a gente tem os nossos momentos, né? A gente se Seres humanos, desentende, né? a gente se desentende, a gente, né? Tem hora que eu não aguento nem olhar pra cara dela, assim, né? E ela também, tem hora que ela não me aguenta, mas a Isa é o nosso elo, né? É É o a que nos ponte. une e o que nos faz atravessar todos os momentos difíceis com responsabilidade, com calma e com paciência. Cara, que linda essa história, sabia? Que linda, porque assim, eu conheço muito o outro lado, né? O lado da mãe que sofre ali, porque o pai abandona. E eu acredito assim que acho que foi a chavinha que virou assim foi a maturidade, sabe? E aqui eu não quero julgar quem é maduro, quem não é, porque cada caso de separação é um caso, são várias situações, são várias histórias, né? Umas diferentes das outras. Então eu falo do que eu legitimo porque funcionou comigo, né? Então eu consigo falar que a maturidade foi o ponto chave, assim, foi o que virou, né? Porque a partir dessa ideia de maturidade que a gente conseguiu parar para conversar, o que a gente não conseguia fazer naquele ano. A gente não conversou aquele ano, foi só briga e desentendimento. Por mais que a gente tomasse cuidado para não se desentender perto da Isa, a gente sempre teve esse cuidado, sempre Sim. teve. Mas por mais que a gente se resguardasse quanto a isso, uma vez ou outra sempre, né, a Isa olhava alguma coisa ou percebia alguma outra E te coisa. falo mais, Cleverson, a criança sente. Porque assim, Sim, vocês, né, eu acho que a maioria mora numa casa pequena, então não adianta você querer também se isolar, você não tem por onde correr. Então, assim, uma exato. hora ou outra você vai estar ali falando e vai vir alguma coisa áspera, sabe? Então, a criança sente quando o pai e a mãe não estão bem. Só que ela tá ali vendo o pai e a mãe na mesma, debaixo do mesmo teto. Entendeu? Agora imagina Exatamente. ela ver o pai dela super bem na casa dele, a mãe super bem na casa dela e ela assim, lógico, ela vai ter que lidar com isso, né? Sim. Como que é, inclusive,
Existe a guarda compartilhada? Esquece pandemia. Como que funcionou para vocês? Então, eu até já me fizeram essa pergunta antes e muitas vezes até em redes sociais o pessoal pergunta, né, se a gente foi para o litígio, como é que é a separação do tempo da Isa, como que a gente faz. E assim, a gente não entrou no litígio, eu não pago pensão para minha filha. O Ai, que pessoal abre o legal. olho assim quando eu falo, mas como assim não paga pensão? Achei que você era um bom pai, mas não é? Como é que é isso? Não, não é. É que na verdade assim, eu e a mãe da Isa, a gente sempre conversou em relação ao que fazer com a Isa. Então, a gente sempre teve um acordo, né? Conversando. Então a gente sempre chegou em um bem comum. Então eu não pago pensão por quê? Legalmente falando, claro, eu faço o que a Isa precisa. Eu pago, vamos colocar assim, eu pago o que ela precisa. Tem meses que eu gasto com a Isa R$ 300, tranquilo. Agora tem meses, tipo janeiro, fevereiro, porque tem escola, tem material, O tem IPTU dela, o IPVA tem dela. tudo. Eu gasto mais de R$ 1.000 fácil, né? Inclusive eu participei de um vídeo do canal GNT com parceria com Quebrando o Tabu, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Então, eu participei de um vídeo do Mude Minha Ideia, que é um programa que eles têm. E foi um advogado participar e a ideia dele era pensão acima de R$ 1.000 é enriquecimento sem causa. Então ele quis dizer que a pensão acima de R$ 1.000 é para mãe usufruir e tudo mais. E eu participei desse programa. E foi um dos argumentos que eu usei com ele. Eu falei, tem meses que eu gasto com a minha filha muito mais de R$ 1.000. Sabe, só com escola, com material, com isso, com aquilo, e aí tem os passeios da escola, tem a alimentação, enfim, se eu for colocar na ponta do lápis, nossa, tem muita coisa. Então, por isso que eu não pago pensão. Eu pago o que ela precisa. Tem meses que é muito, tem meses que é pouco, né? Então, a gente nunca teve essa questão de Me manda um precisar de X de litígio. dinheiro. Isso. A gente nunca precisou do litígio para organizar algo que nós conseguimos organizar entre nós mesmos, né? Nossa, que Então, fantástico. é, e até eu falo que um dos poucos temas que eu e a mãe da Isa nunca chegou a se desentender, isso até quando nós éramos casados, é em relação a dinheiro. A gente nunca se desentendeu com isso, sabe? E isso é uma raridade também. Eu converso com muita gente, assim, Muito. o pessoal falo, cara, nunca precisei me desentender. Com a gente funciona aquele basicão. E aí, dá pra você fazer? Dá, show, então eu faço. E aí, dá pra você fazer? Pô, não dá pra eu fazer, não, então eu faço. E aí, dá pra você fazer? Não dá pra mim fazer. Ah, então a Isa vai ter que esperar um pouco. Então, é assim. Com a gente funciona assim. Não, fantástico, porque até não tem muitos relacionamentos que terminam por causa de dinheiro. Exatamente. Com Dinheiro tá sempre certeza, envolvido, né? dinheiro está sempre envolvido. Pô, nossa, que legal. Eu fico muito feliz. Pode ser que, sei lá, você seja uma exceção aí. A Carol poderia até estar aqui para falar, né? Mas pelo menos a gente sabe que tem, né? Tem um pai que se considera pai. Pai.